Finalmente consegui encontrar a Isabela, farmacêutica aqui nos Estados Unidos, brasileira, mas veio para cá com 8 anos de idade. Formou aqui, fez o doutorado dela em farmácia e a gente está hoje aqui, consegui encontrar com ela, mora em Jacksonville. Fica quantas horas de Orlando? De Orlando fica 2 horas. 2 horas de Orlando, a gente viajou 1h30 para chegar aqui, ela viajou 1 hora para encontrar a gente aqui. Vamos fazer as perguntas aqui para ela sobre as curiosidades que as pessoas têm no Brasil e as dúvidas que a gente tem, que será do mercado farmacêutico nesses 3 países, né? Porque quando você sabe um pouco sobre os Estados Unidos, você acaba sabendo também se impacto, consequentemente, vai acontecer no Brasil de alguma forma. Isabela, responde uma coisa. Como você começou sua carreira aqui nos Estados Unidos? Eu comecei como balconista. Eu trabalhava no cash register da farmácia, era uma farmácia independente, então acho que eram 3 donos, tudo da mesma família, não era uma corporação. E aí eu comecei sendo cashier. Eu trabalhava no caixa, as pessoas pegavam cartão, pegavam remédio, trazia. Aí eu fui subindo. Aí eu me tornei uma pharmacy technician, fiz o curso que eles ofereciam, isso tudo durante a high school, quando eu já estava. Aí eu me formei na high school e o próximo passo seria faculdade. Aí eu ainda fiquei naquele quesito, farmácia ou não. Eu achava muito fora da possibilidade. Mas aí eu fui vendo, com influência e mentores dentro da farmácia. Aí eu fiz o meu bacharel em biologia e depois eu apliquei para a faculdade de farmácia para obter o meu doutorado. Então, no princípio, você achava que ia ser Fora de cogitação, porque assim, era muito caro, muito difícil para entrar, era bem competitivo. É um field que é bem competitivo, uma área competitiva. Aí, Quando que mudou a chave e você achou que ia ser possível? quando eu estava terminando a primeira faculdade, biologia, porque aí eu já estava com um curso de biologia e eu fui para o mercado de trabalho. Então, o que eu estava encontrando era fugia do meu plano. Então, assim, era trabalhar em um laboratório, recebendo o que talvez eu receberia se eu não tivesse o diploma de biologia. Biologia aqui faz quem tem a intenção de continuar estudando. Ou seja, é um pré-requisito para médicos, dentistas, qualquer curso superior da área de saúde. Aí eu estava entre um e o outro. Como é que é se um farmacêutico do Brasil quiser validar? Dá uma pincelada pra gente, assim, nada de muitos detalhes, mas assim, básico. Você acha que... Como é que seria esse trajeto? Então, existe essa possibilidade. Se você tem o diploma no Brasil, você pode vir e revalidar ele aqui. Aí você tem que escolher o estado, seguir as normas daquele estado e passar pelo processo de revalidação. É uma possibilidade. Aí tudo vai depender qual foi a carga horária que você teve na faculdade, qual as classes você fez, aí qual os requisitos daqui para ter essa revalidação. Aí, a hora que você faz o processo, você tem que passar em algumas provas. A primeira é ter o inglês para você atuar na área. Então, você tem que passar na prova do TOEFL, depois você tem que passar na prova do NAPLEX, que eu gosto de falar que é a prova clínica, e dependendo do estado que você for, você tem que passar a prova do estado, que é as leis que regem a prática de farmácia naquele estado. Então, essas provas são competências mínimas. Então, o mínimo, algumas delas é 75, a nota que você precisa atingir. O TOEFL é diferente, eu não tenho tanta informação a respeito do TOEFL. Sim. Legal. Mas, por exemplo, o brasileiro sem visto que sai do Brasil, ele consegue vir aplicar do Brasil? Você tem essa ideia, assim, se ele já aplica do Brasil? Você conhece alguém que já fez isso aqui? Eu não revalidou. A faculdade que eu fiz em Massachusetts estava cogitando essa possibilidade. Eu não tenho certeza se já foi aprovado. Eu sei, assim, se você quiser vir e fazer o curso do início ao fim, é possível você aplicar do Brasil. Agora, para revalidação, aí já é um processo mais complexo que vai de caso a caso. Beleza. Isabela, qual que é o mercado, como que está o mercado farmacêutico ainda na profissão para trabalhar aqui nos Estados Unidos? Ainda vantajosa? Como é que é a questão, por exemplo, existem alguns estados que são melhores que outros? Fala um pouco sobre a questão da visão que você tem como farmacêutica aqui, da profissão farmacêutica aqui nos Estados Unidos. Então, eu amo o que eu faço, então, assim, eu recomendaria. Agora, a prática de farmácia está um pouco desgastada por conta de todas as tribulações que está passando com a remuneração dos seguros, que é outro assunto que a gente pode conversar mais a fundo, se for um interesse. Mas, assim, eu ainda acredito que é
uma prática boa. Eu gosto do que eu faço, eu tenho amor pelo que eu faço. A diferença de trabalho. Tudo vai depender da preferência. Então, hoje, as mais conhecidas são hospital, o que a gente chama de retail, que é você trabalhar numa farmácia comunitária. Existem as opções de você trabalhar com pesquisa, ou seja, as companhias que fazem os remédios. Essas você nem sempre precisa ter a prova. Você pode sem prova somente com o diploma. Tem a diferença do pago. Você, com o diploma ou licenciado para trabalhar no estado, talvez você receba mais. E o hospital e a farmácia comunitária é um requisito. Eu trabalho com farmácia comunitária. Eu gosto da interação do público. A diferença, eu acho, é assim, se você for trabalhar no hospital, muitas vezes você está ou lá embaixo, no basement, na farmácia, olhando as ordens e verificando tudo sem contato com o paciente. Existe também a opção de fazer uma residência, você ser um farmacêutico no piso. Ou seja, você trabalhar, vamos supor, na emergência, ou você trabalhar diretamente com a prática, ou com um cardiologista, ou fazendo pediatria. Então, existem essas possibilidades. Tudo vai da sua preferência. Sim. Agora, entrando na mesma questão, um outro perfil existe alguma diferença, assim, que você percebe a relação entre médico e farmacêutico aqui nos Estados Unidos? Qual que é essa relação? É uma relação de rivalidade, cooperação? Qual que você sente, assim, nesse trabalho aqui? Tendo acabado de voltar do Brasil e tendo essa experiência lá, eu acho que a gente trabalha bem. Aqui existe o Collaborative Practice, que no caso é a habilidade que a gente tem de trabalhar em equipe, em conjunto. Então, assim, agora a gente está com um sistema novo de DUR, que no caso é Drug Utilization Review, onde que no processo de verificação do remédio, a gente interações medicamentosas. Muitas delas precisam de uma ligação ou de uma reavaliação. Então, a gente faz essa ligação, a gente tem essa conversa aberta com os médicos. Isso eu sou bem recebida todas as vezes que eu converso com eles. Então, é uma prática em equipe. É um time só em prol do paciente. Isabela, então, vamos lá. Me fala um pouco sobre a relação entre pacientes e farmacêuticos, se os pacientes reconhecem os farmacêuticos como um profissional de saúde. Fala um pouco sobre essa questão do farmacêutico, se ele tem um contato quando ele chega na farmácia direto com o farmacêutico. Por exemplo, na Inglaterra, o paciente chega e o farmacêutico não tem um contato direto. Geralmente é os technicians, as pessoas estão ali na frente e esse papel é passado só quando existe algum caso mais técnico, mais difícil. Como é essa relação aqui? Fala um pouco sobre essa... Aqui, a farmácia comunitária, ela tem um espaço que é chamado de consultation. Então, assim, qualquer paciente que entra na farmácia, ela tem acesso ao farmacêutico. Alguns, eles têm essa questão, o médico que prescreve, ou eu não vou, mas é uma minoria. Todos os pacientes que eu recebo, eles normalmente têm uma pergunta técnica, ou tem uma questão que, para eles não irem até o médico deles, eles param. Então, assim, o farmacêutico aqui, ele é visto como um profissional da saúde que é mais acessível do que o médico. Então, assim, isso é bem legal de ver, porque você vê a importância do farmacêutico na área da saúde. Então, vou te dar um exemplo. Eu tive uma mãe que veio com um bebê. O bebê, ele tinha em torno de uns 3 meses, a linguinha estava toda branca, não estava saindo. Ela falava assim, olha, não é um resíduo do leite, não está saindo. Então, eu não sabia se é algo que eu preciso ver o médico ou se eu posso descartar essa preocupação. Então, eu recomendei ela ir procurar um médico. Então, existe esse respeito e essa acessibilidade que a gente oferece estando na farmácia comunitária ou no retail, como a gente chama aqui. Agora eu ia te perguntar, existe muitos desafios em relação a metas, muita pressão em relação a metas e muito desafio em relação à profissão farmacêutica. Quais são os desafios da relação da profissão farmacêutica? Então, para a farmácia comunitária, existe sim metas, a gente trabalha com metas, não metas no sentido de quantos ibuprofenos você tem que vender, mas assim, você tem que ter uma prática que tem que ser profitable. Como que seria essa palavra em português? Lucrativa. Lucrativa, perfeito. Obrigada. Então, assim, a sua prática tem que ser lucrativa, porque você tem que estar de portas abertas. Mas também tem um lado que é o lado do paciente. Então, essa acessibilidade ao paciente. Então, nós temos metas, que são metas em setores diferentes. Quanto tempo que gasta para você atender o telefone? Quantas ligações que você retornou?
Isso tudo são metas, e quanto mais, o exemplo da ligação, se eu tenho 100 chamadas, e o paciente me deixa uma mensagem, eu tenho que responder. Então, a meta é responder todas. Aí, então, entra o quesito de tempo. Quanto tempo demorou para você ligar para 100 pacientes? Então, assim, são as jogadas de meta. Então, tudo é cronometrado em tempo, o quanto que você, agilidade, efetivo você consegue. Deixa eu ver como que eu respondo isso. O quanto acessível você é para o paciente. E também efetivo ali naquele atendimento, né? Efetivo. Consegue resolver aquele atendimento no menor curto espaço de tempo. Exato. Aí tem outra meta que a gente, quando você vai na farmácia, você tem a oportunidade de deixar um comentário. Como foi o seu atendimento? Então, aquele feedback que você deixa afeta o score da farmácia. Para o atendimento ficar efetivo e eficiente, existe também uma outra coisa que você falou, que é a questão das seguradoras, né? Como é que funciona isso? Sim, seguro de saúde. Aham. Então, o que acontece? Você me traz sua prescrição. Vou dar um exemplo. A losartana, no caso, o remédio para pressão. Aí eu faço a sua prescrição. O seguro me paga e você é responsável pelo que a gente chama de copay. Aí, então, uma meta nossa também é ter a certeza que todos os pacientes estão recebendo os remédios dentro de 14 dias. Ou seja, você tem 14 dias para buscar o seu remédio. O que acontece? Esqueceu? Então, você pode vir no próximo dia. Passou dos 14 dias, eu tenho que fazer essa devolução que chama o restock do remédio. Então, uma farmácia, com a prática boa, ela tem menos devolução. Por quê? Porque todos os pacientes estão recebendo os remédios que foram prescritos. Mas em que situação que o paciente não recebe esse remédio? Ele não vem buscar? Ele não vem buscar. Você não tem que entregar esse remédio na casa dele? Tem. Aí, então, agora tem entrega a domicílio, tem mensagens de texto. Aí, outra prática, a gente também tem que fazer as ligações para fazer o lembrete. Martins, seu remédio está há tantos dias, daqui 6 dias eu vou fazer a devolução do seu remédio. Mas vamos ser um exemplo. Se o paciente não compra o remédio com você e não vem buscar, e ele pode buscar em outra farmácia? Ele tem que pedir a transferência. Então eu tenho que transferir. Então é do interesse do paciente mesmo? Sim, do interesse, mas a vida acontece para todo mundo. Então, às vezes esquece, ou às vezes passa dos 14 dias, a gente volta, aí o paciente pede para fazer o remédio de novo. Então, isso gastou gastou tempo 2 vezes. Entendi. Então, assim, aquele balanço de você otimizar o seu tempo. Então, como que você pode ser efetiva? Hoje a gente já tem a opção de fazer remédio para 90 dias. Em vez de você vir na farmácia me ver uma vez a cada mês, você pode me ver uma vez a cada 90 dias. O que se torna mais prático para o paciente. Então, todas essas serviços que nós oferecemos se torna uma meta que é analisada pela companhia para ver se você está tendo uma prática efetiva e utilizando o seu tempo da melhor forma possível. Legal. E o paciente tem algum acesso, por exemplo, um WhatsApp, que ele pode conversar direto com a farmacêutica, com os funcionários, ou algum canal de comunicação? WhatsApp não, mas ele tem um aplicativo. Então, eu trabalho com uma companhia específica que você pode fazer o seu profile, né, dentro do aplicativo e você tem acesso a ver tudo que eu vejo. Então, é como, eu gosto de falar que é como se fosse um aplicativo de pizza que tem aqui. Você ordena um remédio. Aí eu te falo, aí eu recebi a sua ordem. Aí eu faço a parte a gente chama de adjudication. Daí, então, eu faço o adjudication. Se tiver algum problema com o seguro, eu já te mando a notificação. Precisa de uma autorização ou precisa de uma clarificação do médico. Aí eu te mando essa notificação. Se eu faço, dá tudo certo, aí você recebe outra notificação. Seu remédio está pronto e você tem 14 dias para buscá-lo. Aí passou 5 dias, você não veio buscar? Ei, seu remédio está pronto, daqui a 6 dias vai ser retornado ao sistema. E assim vai indo. Muito legal isso aí. Agora, deixa eu te perguntar, você consegue conciliar bem a vida aqui com a questão familiar, profissional, e a questão também, por exemplo, os pontos positivos, os pontos negativos entre a vida aqui nos Estados Unidos e a vida no Brasil, na sua perspectiva? Eu sou um pouco bias, né, de falar, porque por mais que eu vivi 8 anos no Brasil, que eu nasci lá, vivi lá até os 8 anos, eu tô a maior parte do tempo aqui. Então, assim, hoje, tendo acesso a tudo que eu tenho acesso, eu não sei se eu conseguiria fazer a adaptação reversa. Por mais que eu tenha familiares, eu amo, sou muito apegada com a minha família. Aqui eu tenho uma qualidade de vida melhor, uma qualidade, uma segurança, eu posso mudar, igual eu fiz a mudança de Massachusetts aqui para Flórida, sem perder contatos, amigos.
e tudo mais. Então, assim, eu já me acostumei a esse estilo de vida. Existem diferenças culturais? Sim. A cultura brasileira, ela é mais calorosa. A cultura americana, às vezes, é um pouco fria, mas ela é objetiva. Então, tem pontos que eu entendo e que eu já adequei. A prática de farmácia em si, o mesmo que eu teria acesso em Massachusetts, eu tenho acesso aqui na Flórida. Então, assim, eu não perdi com essa mudança. Depois que eu me formei, eu acho que eu subi de cargo muito rápido, venho subindo de cargo muito rápido, que é um fruto de todo o meu desempenho. Eu priorizo muito meu trabalho porque eu amo o que eu faço. E eu falo assim, só tem sido positivo. Tudo que tem acontecido tem sido bastante positivo. A gente foi passear no Brasil, eu tive a oportunidade de ficar 3 semanas, ver o meu avô, ver a minha avó. Então, são coisas pequenas que nutrem o núcleo familiar. Então, assim, não é uma coisa direta, mas é junto. É porque eu consegui formar, eu consigo fazer o que eu amo. Eu me sinto grata por poder ser uma farmacêutica, que eu posso pegar isso e aplicar na minha família. Faz um pouco de sentido. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, você tocou no ponto, por exemplo, da questão do aqui as pessoas são um pouco mais direta. Quando nós chegamos no aeroporto agora dessa vez, no guichê, a gente tem o passaporte europeu, e ele perguntou assim, bring any cash? A primeira pergunta, não perguntou o nome, perguntou nada. Aí eu falei assim, não, I brought only cards. Aham. Aí ele falou assim, mas eu não perguntei se você trouxe cartão, eu perguntei se você trouxe cash. Só responde a minha pergunta. Eles são diretos. Então, às vezes, a minha família lá no Brasil fala isso. Nossa, você é muito direta. Eu já aprendi esse sistema. É porque o brasileiro, ele tem mais um jeito carinhoso, um jeito de falar. Então, no caso, olha, eu precisaria de saber se você trouxe dinheiro para saber o quanto que você tem que colocar para declarar, ver se está acima do permitido ou não. É muita informação. Então, ele é prático e direto. Você trouxe dinheiro? Se você dissesse que sim, ele falaria, então, quanto que é a quantia para a gente poder declarar? Se não, ele não precisa gastar esse tempo com você. Então, né? Então você foi pro Brasil agora, você acabou de voltar do Brasil. Sim. E você não sente assim, quando você vem embora do Brasil, aquela saudade, igual quando a gente sai do Brasil, a gente sente um pouco daquela coisa da nossa terra, gostaria tanto que a nossa terra fosse igual aqui, né? Por exemplo, imagine se o Brasil fosse igual a um país como esse. Sim. Eu sinto saudade, mas das pessoas. É um choque muito grande. Eu fui numa farmácia lá, saber que, tipo assim, uma pergunta que eu fiz não tinha o peso da resposta que eu, trabalhando aqui, eu sei que eu passo para os meus pacientes. Então, assim, minha sobrinha precisava de um remédio, foi lá, mas aí tem o outro lado. Ela não precisou de prescrição para obter o remédio. Então, se tornou mais fácil. Aqui, a maioria dos remédios precisa de prescrição médica, e eu gosto de explicar que é porque você tem que ter um acompanhamento sempre com o médico. Então, assim, eu entendo os motivos. Aí a minha pergunta fica, se eu não tivesse acesso à informação por ser farmacêutica, será que ela, como uma pessoa sem o background técnico que eu tenho, teria acesso a essa informação? Entendi. Você tá entendendo? Então tem lado positivo dos dois lados. Agora vamos entrar num debate assim polêmico. Eu, quando fui no Brasil em outubro, eu vejo que as pessoas no Brasil ficam lutando muito com esse negócio de não quer que os medicamentos sejam vendidos em supermercados. Tá uma luta muito grande entre os conselhos regionais, o Conselho Federal de Farmácia do Brasil, porque eles não querem que os medicamentos sejam disponíveis nos supermercados. Aqui já é uma prática. Na Europa já é uma prática. Não existe mais essa discussão, né? Então, medicamentos não sujeitos a receita médica, deixar bem claro. Então, no Brasil, o que seria? Se essa lei fosse aprovada, os medicamentos não sujeitos à receita médica seriam vendidos nas prateleiras, nas dosagens, tudo recomendado. Eu fico pensando assim, eles lutam tanto por causa disso, mas, por exemplo, como você acabou de falar, eu cheguei no Brasil para pedir um medicamento sujeito à receita médica e eu comprei sem nenhum problema. Então eu não consigo ver a lógica. Você consegue ver alguma lógica nessa situação? O acesso. Então, se a gente tá falando de OTC, que é over the counter, né? Então, aqui, se é over the counter, todo mundo pode. Não tem essa questão de constrangir ou de bloquear o acesso. O acesso é para todos. Sim. Então, assim, vamos falar de uma rede. Qualquer rede de supermercado pode ter a sua farmácia, contando que elas têm um farmacêutico. Se não tem um farmacêutico, mas querem vender o remédio, é mercado livre. Você pode ter o livre acesso para vender esse remédio. Aí vem a questão, quem se responsabiliza pela venda do remédio? Aí, no caso, é a manufacturer. Então, assim, quem faz o remédio
que responsabiliza quando o farmacêutico não está presente. Se tem um farmacêutico, então vai a orientação daquele farmacêutico, mesmo sendo compra livre. Sim. Porque ali você pode ter a sua questão respondida. Mas agora, assim, é uma questão cultural também. Porque, por exemplo, no Brasil, as pessoas se preocupam tanto com isso, mas é uma questão cultural. O brasileiro já está acostumado a chegar na farmácia e comprar um antibiótico, está acostumado a chegar na farmácia e comprar um anti-inflamatório, um medicamento para hipertensão, um medicamento para sei lá, parasitose. Ele chega na farmácia, é muito raro ele não conseguir comprar. Mas aí você olha o país como um todo. O farmacêutico lá, ele precisa vender para ele colocar comida em cima da mesa, né? Então, Sim. você precisa de atingir a meta de vendas. Então, na verdade, ele é mais um vendedor. Ele tem que atingir a meta de vendas para ele conseguir colocar a comida na mesa. Aqui, eu não preciso vender. Eu não vendo, eu vendo o meu serviço. Então, assim, eu tô para oferecer o meu serviço. Ou seja, tudo que eu sei é para manter você saudável e para você ter um acesso a um resultado melhor. Então, eu estou aqui para te aconselhar como você utilizar o seu remédio, se tem alguma interação medicamentosa, para mim ser uma bridge, né? Uma ponte entre médico e você para conseguir aconselhar que você está tomando os remédios certos, na hora certa, na dose certa, para mim ter certeza que o seu médico de cabeceira está em comunicação com o obstetra, se no caso você for uma mulher, para aconselhar com um gastro, com um cardiologista. Então, a gente está pegando todas essas práticas que é em unidade e juntando para a gente fazer um time para o paciente ter o acesso melhor. Então, não é sobre a quantidade de remédio que eu faço, é sobre a qualidade do serviço que eu consigo produzir no final do dia. Nossa, Só que vem tudo junto, porque se você oferece um serviço que o paciente gosta, que ele se sente confortável, cada vez mais você vai ter mais paciente, cada vez mais você vai vender mais. Então, o foco aqui não é a venda, o foco aqui é o acesso. E o paciente se sentir confortável e gostar. Porque no acesso você consegue atingir maior população. Sim. Isabela, agora sim, em questão salarial, como é que é? O farmacêutico é pago por hora? É por contrato? Existem redes que pagam diferente das outras, farmácias privadas que são mais interessantes para trabalhar? Você já teve? Conta um pouco dessa experiência e como é que funciona essa questão de salários aqui. Então, o farmacêutico, ele é bem remunerado. Vamos como é que ele é bem remunerado. Então, com o respeito que tem à prática, ele é bem remunerado, em comparação com outros profissionais da área da saúde. Ele não é tão remunerado quanto o médico, mas é bem remunerado. Você tem uma qualidade de vida ótima sendo farmacêutico. Aí tem diferença. Então, hoje, a farmácia hospitalar não paga tanto quanto a rede privada de farmácia comunitária. Porém, você não tem tanto acesso ao cliente ou ao paciente. Então, é um quesito. Se você faz uma residência, você vai para ali, mesmo sendo especializado, você se qualifica pelo pago da hospitalar. Quando você se trata de farmácia comunitária, você está falando sobre, tipo assim, é uma média. Aí, então, você começa ganhando o valor X por hora e tem, conforme você vai atingindo os cargos e subindo de cargos, seu salário vai aumentando. Aí, o que o farmacêutico aqui normalmente faz? Ele vê qual que é a demanda. Então, assim, se você vai por uma área que é bem disputada, você vai receber um pouco menos, porque ela é bastante. Então, tem como ter uma negociação entre uma demanda, né? A farmácia, ela tem mais escolha. Se você vai para uma área onde que não é tão acessível, talvez mais rural, talvez existe uma demanda maior para farmacêutico, você pode negociar. Então, bônus para relocalização, onde entra, assim, talvez eles tenham um valor por hora mais interessante. Então, tem toda essa pesquisa que é interessante fazer antes de você aceitar um contrato. A maioria que eu vejo aqui é salariado. Então, por mais que eu tenha uma carga de horas, eu faço 80 horas, eu recebo a cada 2 semanas. Então, eu faço... Você faz 80 horas em 2 semanas? Em 2 semanas. Tá. Então, teoricamente, é 40 horas por semana. Sim. Porém, como eu sou assalariada, se tiver uma emergência e meu celular tocar, eu tenho que ir. O assalariado significa o quê? Você é o salário. Tá. Você é uma contratada daquela companhia, exato, né? Eu ganho o X toda semana, independente das horas. Igual mesmo, ontem era o meu dia off, eu fui trabalhar.
porque eu tô fazendo um programa para me subir de cargo, aí eu tava fazendo, não entrevista, mas eu tava supervisionando farmácias que tá com problema de horas. Sim. Ou seja, ela tá entrando um volume de prescrição muito alto e as horas que a gente tá passando para funcionário tá fora. Então a gente estava olhando como é que faz para a gente poder oferecer mais horas para cada farmácia nesse quesito específico. Então aí eu fui e trabalhei. Então hoje você estava contando para mim aqui antes, hoje você está então como farmacêutica num treinamento para você se tornar uma regional manager. Sim, hoje eu tenho a minha loja, eu sou pharmacy manager da minha loja, então eu me responsabilizo por todas as operações daquela loja. Então agora eu fui aceitando o programa que eles têm para pegar e me fazer um distrito, para mim oferecer um distrito. Então o distrito é mais de uma farmácia. Então agora eu vou começar a fazer classes, eu vou começar a fazer treinamentos que vai me dar as ferramentas para me ser responsável por mais de uma farmácia. Nesse projeto de você ser responsável por várias farmácias, aí qual vai ser as suas obrigações? Vai mudar as obrigações, né? Muda as ações. Então o foco não vai ser mais, não vai. Você muda o foco um pouquinho. Meu foco vai sair um pouco do paciente, vai voltar para o funcionário para eu conseguir trabalhar em equipe para conseguir oferecer mais serviços para o paciente. Então não que o paciente pode dar mente, mas ele se torna, tipo assim, eu vou estar trabalhando com equipes de farmacêutico. E focando mais no farmacêutico para como que eles podem exercer a profissão com o hiperfoco do paciente. Eu tô fazendo como se você fizesse uma liderança, na parte, você vai ser uma líder, né? Sim. E aí nessa parte da liderança você vai fazer com que aquelas pessoas se comportem como você se comportava na sua loja, né? Exato. Vai ser cópias suas ali naquele... Esse é o plano, então eu tenho que me aperfeiçoar bastante. Qual que é o mínimo e o máximo hoje que um farmacêutico pode gerir? Não vou saber te dar os números exatos de máximo e mínimo. Hoje eu acho que deva estar entre 52, 54 dólares para um farmacêutico começando. A hora. Então, por mais que assalariado, você faz uma escala. Vou dar o exemplo da minha escala. Minha escala hoje é 80 horas. Então, seria mais ou menos isso. Só que aí entra experiência, habilidade para locomover, você leva em consideração região, demanda. Então, não é um número fixo. Tem muita flexibilidade. Eu fui ajudar foi o ano passado, eu fui ajudar uma farmácia que tinha tido um furacão e estava sem farmacêutico, porque eles estavam presos. Então eu fui ajudar uma farmácia. Por eu fazer 4 horas de casa, por eu estar disposta a me locomover, eles adicionaram 20 horas na hora. Então, além do que eu recebo, eles adicionaram o valor de 20 horas por hora trabalhada. E pagaram para locomoção, então pagaram gás e deram um valor acima por milha dirigida. Então, assim, Depende. Tudo depende, é tudo flexível. Beleza. Então agora vamos terminar esse vídeo que foi muito legal. Você falou para nós muitas coisas interessantes aqui. Fala um pouco, quais são os seus planos para o futuro? Hoje já você é nova ainda, tem seu marido e tal. Quais são os seus planos? Você pretende continuar morando aqui nos Estados Unidos? Você gosta daqui, quer ficar mesmo aqui na Flórida? Fala um pouco para nós, assim, os planos para o seu futuro. Então, eu quero continuar subindo. Eu acho que eu tenho comigo que eu compito comigo mesmo. Então, assim, eu tenho que ser melhor do que ontem. E, assim, continuar essa constante evolução. Planos familiares, a gente agora quer pensar em construir a nossa família, ter filhos. Então, assim, tudo isso é uma pauta. Pro lado profissional, eu quero continuar subindo de cargo, evoluindo. Aqui existe o lado corporativo, as leis, as regras, meio que quero focar nisso e no atendimento, melhorando o serviço para o paciente. Então, assim, o próximo passo seria District Leader, aí tem Regional Leader, e assim vai subindo. Então, agora eu tô como Pharmacy Manager querendo District Leader. Aí vamos ver. Eu não tenho essa restrição de local, porque eu não tenho filhos ainda. O meu marido, ele quer manter aqui na Flórida. Mas a gente olha, quando a oportunidade, a gente tem que criar a oportunidade, né? Então, se surgir uma oportunidade, se for plausível pra gente fazer essa mudança, idealmente seria legal manter aqui na Flórida, porque a gente aprecia muito esse clima, acesso às praias, uma qualidade bem legal, bem despojada de vida.
Agora, uma questão, por exemplo, no Brasil, você sabe que a profissão farmacêutica, não sei se você acompanha bem, mas assim, eu recebo muitas mensagens de farmacêuticos no Brasil hoje que estão muito descontentes com a profissão. Talvez porque não são reconhecidos, financeiramente não é suficiente para sustentar uma família, às vezes porque se sente deslocado, às vezes acha que aquilo é uma profissão que daqui a uns dias talvez não vai ser tão significante assim, relevante. Qual que seria, por exemplo, um conselho que você poderia dar para as pessoas que às vezes se sentem um pouco desmotivadas no Brasil na área farmacêutica? E com a sua experiência como farmacêutica aqui, o que você acha que teria que partir? Porque, por exemplo, você foi uma pessoa que foi guerreira, você saiu do Brasil, veio para cá, apesar de ser nova, mas você teve que enfrentar os seus desafios. E muitas pessoas querem sair do Brasil, querem vir para outros países, mas na hora dos desafios, às vezes a pessoa, porque é desafiante, né? Você tem que viver longe da família, você tem que viver longe, principalmente você como veio jovem, com 8 anos, talvez sentiu menos isso, mas uma pessoa que já tem os seus 20 e tal, 22, 23, quer sair do Brasil. Fala aí um conselho que você daria para um farmacêutico brasileiro que está, assim, buscando mudar de vida. A dificuldade ela vai acontecer se você estiver no Brasil, se você estiver nos Estados Unidos ou em qualquer país. A gente tem dificuldade. Tem sempre aquele paciente que chega nervoso, que quer brigar, que quer caçar a confusão. Então eu gosto de falar assim, a gente tem que ser luz, a gente tem que ser a diferença que a gente quer para a nossa vida, mas também para a vida dos outros. Então assim, eu procuro trazer leveza. Se eu posso facilitar o seu dia, eu vou facilitar o seu dia, contando que não foge das regras. Né? Claro, é bom pontuar isso. Mas assim, eu sempre busco leveza, eu busco ser a diferença. Então, fazer as coisas com um sorriso, trabalhar. Eu comentei que ontem teve um problema, a gente teve 3 técnicos que chegaram atrasados, a gente teve uma pessoa que ligou faltando, a gente não conseguiu fazer tudo que tinha no próximo dia. Hoje, a farmácia está atrasada, está tudo vermelho. Então, assim, tá lidando com uma certa dificuldade. Como é meu dia off, eu estou aqui manuseando. A gente não teve que parar a entrevista para eu para ir mais cedo. Então, assim, tem sempre essas dificuldades. Mas como a gente soluciona esses problemas, como a gente manuseia tudo isso, faz a diferença. Então, se eu posso tornar o meu ambiente mais leve, tendo leveza da forma que eu passo a informação, talvez da forma que eu converso com os meus técnicos, os meus pacientes, os meus colegas farmacêuticos, isso faz a diferença. Então, eu diria para você que está tendo uma dificuldade no Brasil, o que você pode fazer diferente para melhorar o seu dia? Para você ter essa autonomia de falar assim, ok, eu entendo que está tudo dando errado, mas se eu ter um pensamento positivo, ou se eu buscar algo que me traz paz, que me traz alegria, já faz a diferença. Para mim, é um paciente por dia. Então, assim, eu busco fazer um paciente por dia feliz. Então, eu tento paciente, já os meus pacientes que eu sei por nome, tem as pessoas que eu sou pequenininha, eu não sei se você notou. Então, eles já chegam brincando, cadê? Eu não consigo nem ver. Então, eu levo na esportiva, eu falo assim, olha, eu vou comprar aquelas escadinhas para me subir, para você conseguir me ver melhor. Então, a gente tenta fazer leve uma prática que talvez tenha um nível de estresse maior que outras práticas. Mas sempre levando muito amor, sempre levando muita informação, muita responsabilidade em tudo que a gente faz. Tem várias pessoas que às vezes vêm para a Europa, depois de certo tempo desiste e volta para o Brasil. Aí vai para o Brasil, fica lá 1 ano, 2 anos, desiste e volta para a Europa. E fica nesse roteiro. E às vezes eu fico pensando, por que as pessoas são assim? E eu não sei se você compartilha a mesma ideia, mas eu penso assim, a alegria, ela tá dentro da gente, não depende do lugar onde você vive. É claro, os lugares facilitam, você tem benefícios, poder de compra é maior, pode, claro, mas eu acho que se a pessoa não estiver feliz com ela mesma, ela pode estar vivendo numa ilha paradisíaca que ela vai ficar triste, não é? Exato, concordo 100%. E assim, muitas pessoas falam, se eu fazer X de dólar, ou se eu fazer isso, o dinheiro ele não é a solução. Sim, ele te dá um poder de compra, mas ele não soluciona. Então assim, é o trabalho. Então eu acho que você está disposto a trabalhar? Começa trabalhando lá. Se você consegue uma carga de hora maior, você se doar mais, você fazer mais dentro daquilo que você já concordou fazer, eu acho que te dá uma opção maior, porque aqui esse é o pré-requisito. A fórmula do sucesso é, você consegue fazer mais que o coleguinha do lado? Você consegue trabalhar mais? Você consegue se entregar mais? Então assim, mas aqui você ganha por hora. Sim, mas você consegue ter essa agilidade, essa leveza, esse desengajar. Por isso que você vê tanto imigrante migrando para cá, porque eles estão dispostos a isso. Aí se frustram quando, assim, passa por uma dificuldade, mas a dificuldade é temporária. Todos o seu trabalho você colhe depois, lá na frente. Então, o sucesso
é uma consequência. O dinheiro também, ele é consequente de tanto do nível de trabalho, da qualidade do seu serviço. Legal, legal, Isabela. Olha, muito contente de poder estar aqui com você hoje. A gente está aqui falando sobre coisas legais da nossa profissão, vida, e muito bom te conhecer. É um prazer.